Oi, gente! Hoje vou falar um pouquinho sobre a peste. O nosso grupo é formado pelas alunas Ângela, Andressa, Fernanda, Jéssica, Lara e Thaís. A peste, então, ela é uma infecção bacteriana grave causada pela bactéria Yersinia pestis, que se dissemina com o contato de pulgas infectadas, onde são mais comuns em pequenos roedores. A Yersinia pestis é um organismo anaeróbico facultativo que pode afetar o ser humano através da pulga Xenopsila xeopes. E ela também apresenta três formas clínicas: a peste bubônica, septicêmica e pneumônica. É um colobacilo gram-negativo em forma de bastonete. Ela é imóvel e não produz esporos. Então, falando um pouquinho sobre o contexto histórico da doença, ela teve início na Ásia Central por mais ou menos por 1346 no ano, e ela chegou na Europa por meio de um conflito que ocorreu em Cafa. Mais ou menos estima-se que metade da população europeia faleceu naquele período. Ocorreu uma pandemia por conta da falta de saneamento básico, onde existia uma grande população de ratos vindo para a cidade e tendo um convívio com os humanos, em condições insalubres. Mas a população acreditava que era um castigo divino. Os médicos, na Idade Média, eles usavam uma máscara que continha um bico que possuía flores secas, que isso era usado para diminuir o odor. Então, falando um pouquinho sobre o Brasil, no ano de 1900 foi declarada uma epidemia no estado do Rio de Janeiro, onde tem uma estimativa que houve 290 mortes na cidade. Então, falando um pouquinho sobre a transmissão, ela ocorre, na sua grande maioria das vezes, através dos roedores, principalmente pelos ratos, onde vai atingir os humanos através da pulga que está presente nos ratos. Então, se o roedor tiver infectado com a Yersinia pestis, consequentemente, a pulga que está no corpo do animal será infectada. Quando o rato morre, a pulga precisa de um corpo para se alimentar de sangue. Então, ela pode infectar o homem ou outros animais por meio de picadas. É raro a peste passar de uma pessoa para outra, a não ser que seja em caso de peste pneumônica. É importante fazer um isolamento na hora do tratamento, por conta que as gotículas ficam dispersas no ar, podendo disseminar a bactéria entre a população. Então, após a infecção nos humanos, a bactéria vai ser transportada por via linfática e existe uma proteína na Yersinia que facilita a entrada de bactérias, que vai matar os macrófagos, permitindo que as bactérias se espalhem para as células próximas do linfonodo e, consequentemente, para a circulação sistêmica. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os sinais clínicos. Então, a peste bubônica, ela vai acontecer quando a gente tem a picada da pulga infectada e os sintomas vão começar a aparecer de 2 a 6 dias após essa picada. A gente vai ter sinais como febre alta, em torno de 40 graus, calafrios, dores de cabeça, dor pelo corpo, fraqueza generalizada e perda de apetite. Em 40 até 72 horas, surge uma tumefação dolorosa provocada pelo inchaço de um linfonodo, o famoso bubão. Então, se o paciente não for tratado, a peste evolui para uma peste septicêmica, onde a bactéria vai atingir a circulação e vai chegar até vários órgãos e tecidos. E com isso, vai ter uma hemorragia interna da pele, além de que pode ter gangrena das extremidades, choque circulatório e falência múltipla dos órgãos. Por conta da hemorragia subcutânea, levou o nome de peste negra, que ficou muito famoso, pois provocava manchas negras e roxas na pele, mais comum no nariz e também nos dedos dos pés e mãos. Sem o tratamento, ela segue para o sistema nervoso central, fazendo com que o paciente tenha alterações na fala, alucinações, movimentos involuntários e até coma. A peste pneumônica vai ser secundária, então ela vem de complicações das formas bubônicas ou da septicêmica e se apresenta na forma primária quando é adquirida por gotículas de aerosóis contaminados. Ela é única que possui secreções contagiosas, podendo ser transmitidas de uma pessoa para outra.
Essa fase atinge o pulmão e leva o paciente a ter problemas respiratórios, falta de ar, dor no peito, tosse e algumas vezes contendo sangue nessa tosse. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia, na Idade Média, a peste levou à morte de até 30% da população da Europa. Porém, agora, nos dias atuais, ela é muito rara. Ela tem mais frequências em locais como a África subsaariana e nas ilhas de Madagascar. Aqui a gente tem uma representação do número de casos e mortes no mundo de 2010 a 2015. Aqui mostra a distribuição global do ano de 2011. Então, no século XX, depois do desenvolvimento dos antibióticos, a gente viu que tem uma diminuição da taxa de mortalidade da peste, que ela quebrou o ciclo da bactéria e a doença acabou tendo pouca relevância para a saúde pública em todo o mundo. Os casos do Brasil, os últimos casos, foram após o ano de 2000, com apenas 3 casos em todo o país, que foi no estado da Bahia, no Ceará e no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma reportagem do ano de 2012, que um americano acabou contraindo a doença, pois ele foi tirar um rato da boca do gato dele e, infelizmente, o gato morreu. Falando sobre o diagnóstico, ele é feito através de uma anamnese, além da presença dos sinais clínicos ou sintomas indicativos da doença. Só que para a gente confirmar o diagnóstico, a gente pode ser feito um exame de escarro, sangue e fluidos, assim como uma biópsia de um pedaço de tecido retirado de uma íngua. Pode-se realizar imunofluorescência direta e também sorologia, por meio de técnicas de hemaglutinação, inibição da hemaglutinação, ELISA, bacteriológica, por meio de cultura e hemocultura. O tratamento, então, deve ser feito com antibiótico. A streptomicina ou a gentamicina são as opções mais utilizadas. A tetraciclina ou a doxiciclina são opções alternativas. Esse tratamento deve ser mantido por 10 dias e a taxa de sucesso, quando iniciado precocemente, é de mais de 90% de chances. Então, os pacientes contaminados devem ficar em isolamento respiratório durante as primeiras 48 horas de tratamento para prevenir a contaminação para outras pessoas. Então, para a profilaxia, a prevenção, devemos identificar os locais onde a doença está ativa e avisar os órgãos públicos, como a prefeitura. Também é muito importante a gente evitar o contato direto com pessoas infectadas, principalmente se tiver feridas expostas. Também outra forma de prevenção é eliminando potenciais focos de ratos e pulgas. Por exemplo, pilhas de entulho, lenha, lixo, não deixar os alimentos para os nossos animais de estimação em áreas que os roedores podem ter um acesso fácil, e também a gente deve manter os nossos animais livres de pulgas. Outra forma de prevenção é o uso de repelentes para evitar picadas de pulgas. Também é importante a gente usar o equipamento de proteção ao manipular sangue, secreções de tecidos de animais que podem estar infectados. E também as pessoas que viajam para esses lugares endêmicos com risco de exposição à bactéria, elas podem tomar uma dose preventiva de tetraciclina. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho da peste.